senhor gosta de números também, né? Joga Ferroviário e Ceará e nós temos o restante dos torcedores todos torcendo para quem? Por mais querido. Joga Ferroviário e Fortaleza e nós temos o restante da torcida toda do estado torcendo Ferroviário. Então, está aprovado, nós temos a maior torcida. E também destacar aqui a memória do nosso Rony Tutuba, que tantas alegrias e se tornou um mascote tão querido de toda a nossa torcida e que ano passado, infelizmente, nos deixou a todos. Parabéns, Ferrão, que a gente possa realmente ter esse ano mais alegrias e o ano do nosso acesso à Série B, como o vereador Ézio colocou aqui. Bom, hoje nós vamos aproveitar esse espaço para um tema que vem sendo discutido amplamente nessa casa, um projeto que já está sendo discutido desde 2016 e que precisa realmente ser aprovado, porque mexe com o cotidiano da nossa cidade, mexe na relação do nosso cidadão de Fortaleza com o município, com o meio ambiente, com a ocupação do solo, enfim. Nós estamos falando do Código da Cidade, que está sendo discutido, já foi aprovado a questão do texto original para acatar as emendas, o parecer. Agora temos aí algumas centenas de emendas para serem analisadas e um prazo natural para que isso tudo realmente seja apreciado e possamos entregar ao município de Fortaleza esse código completamente dentro daquilo que possa realmente atender aos objetivos, aos interesses do cidadão de Fortaleza. Não apenas aos interesses da gestão, mas aos interesses do cidadão de Fortaleza. E aí nós vamos destacar, nós apresentamos algo em torno de 40 emendas para que esse código realmente pudesse estar o mais próximo possível do ideal. Vários outros vereadores deram suas contribuições, vereador Guilherme, vereador Julierme, vereador Plácido, enfim. Todos têm tentado se debruçar sobre esse estudo, são mais de 1000 artigos, e a gente precisa, sim, ter muita atenção. Eu tenho dito para a imprensa que esse código, ele é necessário, ele precisa, sim, de uma certa urgência, mas ele não pode ser apressado, porque qualquer erro, qualquer equívoco que o Poder Legislativo cometa, podem causar grandes prejuízos para o futuro da nossa cidade, para o município de Fortaleza, para realmente o cidadão que muitas vezes é penalizado quando uma lei não atende primeiramente aos interesses da coletividade. E aí nós vamos destacar alguns artigos, algumas propostas de emenda que nós estamos apresentando, dentre elas porque uma das coisas que nós precisamos ressaltar, esse texto está em discussão desde 2016 nessa casa. Eu assumi o mandato agora dia 1º de fevereiro, então não participei da maior parte desse processo. E agora faço parte da comissão especial que está discutindo o tema. Mas lamento que alguns setores vitais para a discussão e elaboração desse código não tenham sido convocados para participar da elaboração do texto original. O que acarretou em vários erros, o texto veio, voltou mais de uma vez por falta de alguma observação. É um olhar um pouco mais específico em algumas áreas, e a gente isso fica muito claro, por exemplo, quando o texto original, ele simplesmente não considerou questões básicas e fundamentais de segurança que poderiam ter sido observadas se o Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará tivesse sido convidado a participar da elaboração do Código. É inadmissível que uma instituição como o Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará não participe da elaboração de um código do município, de um município, seja ele qual for, mas esse é da 5ª capital do país, que vai justamente deliberar sobre questões importantes e que passam pela questão da segurança, porque vão falar de alvará, porque vai falar de ocupação do solo, porque vai falar de construção, enfim. E aí nós temos que lembrar que algumas leis que foram modificadas até em nível federal ocorreram justamente por conta de uma legislação específica, às vezes, no município, como a Lei Kiss, que depois daquela tragédia precisou realmente que o Poder Legislativo Federal se debruçasse sobre a questão. Agora, no Rio de Janeiro,
mas um desabamento grave, né? E o Corpo de Bombeiros ali tentando alertar, mas amarrado muitas vezes por falta de algo que possa favorecer a sua atuação. E é por isso que nós estamos apresentando como emenda, pode passar, que o Corpo de Bombeiros no Estado de Ceará, porque o Código fala de uma comissão permanente, né, para analisar, para avaliar o Código da cidade, e que o Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará, ele tenha 2 membros, 2 cadeiras cativas nessa comissão. Uma comissão permanente que vai avaliar, para vocês terem uma ideia, nós temos aí algumas emendas que vão falar sobre condução de produtos químicos. Nós vamos ter aí algumas emendas que vão falar sobre a questão, por exemplo, da manutenção de elevadores. Lembrando que uma servidora pública do município, ano passado, morreu num acidente justamente de elevadores aqui no município de Fortaleza, vereador Julierme. Então, o que a gente está solicitando, e o Código falhou muito gravemente nisso, porque ele sequer observou a lei estadual que está em vigor e comete algumas atecnias que nós estamos tentando corrigir e chamamos a comissão especial, uma comissão técnica que existe dentro do Corpo de Bombeiros, que faz análise de projetos e etc., para colaborar. Então, as propostas de emenda que nós estamos apresentando, referentes à segurança, elas foram feitas, foram elaboradas pelo próprio Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. Agradeço aqui a figura do comandante-geral, nosso querido Coronel Holanda e Coronel Hans, certo? Que contribuíram diretamente nesse processo, né, para que a gente possa avançar nessa discussão. Segundo, nós temos aí uma outra proposta, que ela é uma proposta extremamente atual, é uma proposta moderna, que hoje está na Constituição do Equador e no Estado de São Paulo já está em discussão. Reconhecimento da natureza como possuidora de direitos. Na Constituição do Equador, esse texto já está realmente presente para que nós possamos entender a importância da natureza na nossa própria relação. A relação com o homem. Hoje não se discute meio ambiente pensando apenas o verde. Hoje se discute o meio ambiente como um todo complexo, que está em completa interação, o tempo todo em interação. A minha relação com a natureza é a relação da natureza com o ser humano. Nós não podemos pensar hoje o meio ambiente sem pensarmos o verde, e o município de Fortaleza, em vários momentos, nos últimos anos, tem sofrido com isso, quando, por exemplo, árvores centenárias, às vezes, são arrancadas para a justificativa de uma obra que poderia ser melhor pensada, respeitando a presença da natureza naquele ambiente. Lamento ainda até hoje, quando eu transitava pela Avenida Bezerra de Menezes, por exemplo, e fiz muito isso, porque moro para aquela região, ali me aproveitando das sombras que aquelas árvores, que desde que eu me entendo por gente, estavam lá, e às vezes na justificativa de uma obra, a gente sai destruindo tudo, e até quando realmente nós vamos nós vamos ter esse tipo de política, né? Nós não temos mais espaço para isso, é uma tendência internacional, de cada vez mais valorizar a presença do verde, os nossos mananciais, que têm sido cada vez mais desrespeitados, as nossas dunas. Isso precisa ser observado com mais atenção, então nós estamos apresentando essa proposta. Mais uma emenda que foi uma solicitação daqueles que hoje trabalham com assistência de crianças, adolescentes, idosos, pessoas em vulnerabilidade, que prestam serviços relevantes ao nosso país, ao nosso município, as chamadas ONGs, o terceiro setor. A representação desse terceiro setor veio até a casa, tivemos uma reunião com o líder da base do prefeito, que é o presidente da nossa comissão. O presidente Antônio Henrique estava nessa comissão e, para nossa feliz surpresa, disse que é oriundo do terceiro setor, assim como eu também sou. Participei muitos anos da Estação da Luz, por exemplo, junto com o senador Eduardo Girão, que realiza N atividades de assistência à criança, de assistência a mulheres gestantes, enfim. Então, a solicitação dessas entidades é que elas sejam isentas da cobrança de alvará. É inadmissível que uma instituição que presta serviços à comunidade faz um serviço que é de obrigação, é dever do Estado brasileiro.
Essas entidades, elas cresceram em volume no Brasil pela ineficiência do Estado. E aí ainda são taxadas para realizar um serviço que é de competência dos municípios, dos estados, do Poder Público Federal. Então é o mínimo que nós podemos fazer, tratar essas entidades como parceiras, dar a elas todo o apoio possível, inclusive investir nelas. Porque sem elas hoje, a capacidade dos municípios de atender a população ainda estaria muito mais comprometidas. São escolas, são entidades que trabalham com pessoas autistas, com síndrome de Down, são entidades que trabalham com idosos, prestam serviços de saúde, prestam serviços de educação, de assistência social, precisam ser valorizadas. Outra questão que vem sendo discutida nessa casa, e eu peguei essa discussão em andamento, não participei, e é uma solicitação também de amigos empreendedores que têm sofrido com a mudança da lei dos alvarás, é que pelo menos, e aí é apelar, vereador Guilherme, para a sensibilidade do nosso Poder Executivo, pelo menos a taxa do alvará seja apenas reajustada a cada 3 anos, seja renovada a cada 3 anos e não anualmente como está hoje. Já seria um alívio, já seria um suspiro para os empreendedores que têm sofrido tanta dificuldade, que geram renda, é quem faz a nossa cidade se movimentar, é quem mexe a economia do município e do país, né? E que têm sido hoje tão penalizados, né? Que já pagam uma carga tributária altíssima e com a lei de alvarás ainda foram mais prejudicados. Pode passar. E aí nós temos uma proposta que eu não vejo nem por que ela possa em algum momento passar por a cabeça de alguém que ela não seja aceita. Isso eu considero uma correção a uma política pública que foi adotada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, muito louvável, mas ela comete um equívoco. Nós temos um projeto, vereador Plácido, na Praia de Iracema, chamado Praia Acessível. E aí o Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará, com a Guarda Municipal, presta um serviço relevante à sociedade e conduzem cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida para um banho de mar, pessoas que nunca tiveram a oportunidade, às vezes, de tomar um banho de mar. Esse projeto ele é maravilhoso, ele é belíssimo, mas ele tem um erro grave. Por que só na Praia de Iracema? Por que só na Praia de Iracema quer dizer que o restante da nossa cidade, que tem uma orla extensa, ele tem que se deslocar? Se eu tiver um cadeirante que mora na Barra do Ceará, ele está praticamente em frente ao mar, mas ele vai ter que ir lá para a Praia de Iracema. Se eu tiver um cadeirante que mora no Caça e Pesca, e ele quiser tomar esse banho de mar com o auxílio do bombeiro, da Guarda Municipal, ele vai ter que ir para a Praia de Iracema. Então, a nossa emenda é para que o projeto de praia acessível, ele seja estendido a todo o litoral, onde nós temos praia, na famosa leste-oeste, que o vereador Guilherme Sena conhece muito bem, e tomamos muito banho ali naquela praia, vereador Guilherme. Eu também frequentei a praia da leste-oeste por muitos anos, e esperamos que toda a população de Fortaleza possa realmente se sentir contemplada num projeto que é do poder público, e nós não podemos fazer priorizações diárias quando é uma política pública. O recurso público ele tem que estar disponível para todos. As assessorias esportivas, gente, elas estão presentes hoje em toda a cidade, ela é uma realidade. Eu sou professor de educação física e essa é realmente uma área de trabalho que cresceu muito, que mexe com a economia do nosso município e resgatou muita gente do sedentarismo, o que presta um relevante serviço à prevenção em saúde. Essas assessorias hoje, elas trabalham em praças, na beira da praia, e a nossa emenda é para que realmente possa se garantir que essas assessorias possam realizar seu trabalho sem precisar de autorização prévia. Houve um mal-estar, há alguns anos atrás, de tentar recolher até os equipamentos dessas pessoas, mas entendemos que, como são cidadãos, cumpridores dos seus deveres, pagadores de impostos, não precisam para isso. É um serviço, vereador, de utilidade pública que pode ter sua permanência. Só para a gente ir encerrando aí. O muralismo e grafitagem, uma cidade mais colorida. Eu falei aqui mais cedo que a nossa cidade é a cidade do humor, mas a pessoa chega em Fortaleza e é uma cidade que está feia, é uma cidade que está cinza, é uma cidade que não tem brilho. Na terra da luz,
a nossa cidade não tem brilho. Esse projeto é para que muros de prédios públicos, viadutos e etc., sejam de fato disponibilizados para os nossos colegas que trabalham com grafitagem e muralismo. Essa foi uma outra demanda que chegou para o nosso gabinete que nós estamos colocando. E para encerrar, presidente, a última emenda que a gente está aí destacando dentre as 40 que nós estamos apresentando é para que antes da multa seja aplicada uma advertência. O projeto hoje está dando ao fiscal do município a autoridade de, na primeira infração, mesmo numa penalidade leve, já cometer a multa. E foi um pedido dos próprios fiscais que nós alterássemos o texto, e aí a gente está propondo que antes da multa seja feita uma advertência para quem não tem infração por 12 meses antes, desde que seja infração leve ou média. Essa é uma requisição dos próprios fiscais do município. Esperamos realmente que elas sejam muito bem apreciadas. Todas são de interesse do público de Fortaleza, da nossa população. Todas visam o bem da nossa cidade. Esperamos que elas sejam bem acolhidas na comissão e aqui no plenário da Câmara. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, vereador Zier Ferrer, mas antes disso, quero passar a palavra por 2 minutos para o vereador Raimundo Filho. Logo Já em seguida, aproveito para me pedir para essa palavra após o Zier. Pronto, depois do vereador Raimundo Filho, nós temos o vereador Michel Lins e depois Vossa Excelência nós faremos aqui a inclusão entre um orador e outro. Então, vereador Raimundo Filho, disporá de até 2 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores. Eu queria só fazer um convite aqui aos colegas vereadores e a quem está nos assistindo através da TV Fortaleza e nos ouvindo através da rádio FM Fortaleza, porque na segunda-feira, dia 13, nós estaremos realizando aqui uma sessão solene em homenagem aos 156 anos da Cruz Vermelha. Então, foi ontem, né, o aniversário de 156 anos da Cruz Vermelha, essa entidade tão respeitada que já levou 3 prêmios Nobel, né? E o seu presidente, Alain Damasceno, e o presidente nacional, Júlio Caus, vão estar aqui presentes e nós vamos estar também, juntamente com os nossos convidados, fazendo essa homenagem tão justa a essa entidade tão importante, né, que vem fazendo um trabalho filantrópico, um trabalho de ajuda humanitária, internacional, ajudando onde aqueles que mais necessitam, que mais precisam, a Cruz Vermelha sempre está presente. Então, reforçando, na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, nós estaremos aqui na Câmara Municipal, no plenário dessa casa, fazendo essa homenagem aos 156 anos da Cruz Vermelha Internacional. E estaremos aqui com o presidente nacional e o presidente estadual presentes para essa homenagem. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, próximo orador no grande expediente, que disporá de até 15 minutos, vereador Zier Ferrer. Senhores vereadores, bom dia. Com muito orgulho e satisfação, mais uma vez aqui na tribuna, usando aqui os 15 minutos. E eu não sei se o que eu vou falar será suficientemente ou não. Porque eu queria dizer que um pouco da minha trajetória de vida e trajetória política, e tive uma grande experiência na minha vida em ser representante de laboratório, aonde eu trabalhei orgulhosamente no laboratório Axê, visitando o HGF, IJF, Maternidade Escola, Hospital das Clínicas, os Gonzaguinhas, os Frotinhas, o IMEP, toxicose, lá na Maternidade Escola, lá no Hospital do Exército, aonde o irmão do Dr. Porto também trabalhava lá, o próprio Heitor Ferrer, lá no Hospital das Clínicas. Então, talvez eu tenha entrado na vida pública em ter visitado esses grandes hospitais que até hoje existem. E aí, eu, orgulhosamente,
pela essa minha modesta experiência da minha vida, hoje andando nesses hospitais, estou aqui para falar para vocês, vereadores, médicos. Eu acho que todos aqui, embora eu não tenha diploma, embora o nosso amigo doutor Heron tenha diploma, mas aqui todos são médicos, porque tentam ajudar. Embora eu não tenha diploma, vereador Julierno, mas nós somos procurados por muitas pessoas que às vezes têm dificuldade, seja numa consulta, seja de ir a um hospital ou um posto de saúde. No que diz respeito a isso, eu estou apresentando um projeto que dispõe a realização de mutirão de saúde no município de Fortaleza e na forma que indica. E só para vocês terem ideias de quantas especialidades nós temos, porque o Conselho, salvo me engano, que é o Conselho Federal de Medicina, hoje nós temos 55 especialidades médicas. 55! Eu acho que a maior conquista de um ser humano hoje é a saúde. E olhe, quando eu era representante do laboratório e visitava hospitais, e histórias que me contam, tinham determinados médicos que atendiam 20 pacientes em um dia, em uma hora. 20 pacientes em uma hora. Sem auscultar, sem examinar, sem olhar o paciente. E aí eu recebi o comentário: remédio para verme e vitamina não faz mal. Olhe que para você fazer uma consulta ginecológica, primeiramente você tem que ter uma maca especializada. Olhar o corpo da cidadã e examinar um paciente, ou 20 pacientes em uma hora, isto é um absurdo. Agora você imagina, vereador doutor Porto, quando o médico, um paciente vai a um posto de saúde, o que é que o médico faz? Diga, qual é a doença? Talvez nem care, nem olhe para o paciente, talvez não sabe nem a cor da pele do paciente. E para que o médico se respalde, é necessário que o médico lá, o clínico médico, que é a maioria deles, passe um exame. Aí, ou talvez, ele procure uma dessas especialidades, porque são várias, eu sei o nome de quase todas. Mas você imagina uma pessoa procurando. Bom, você vai procurar, sabe quem? Uma acupuntura, alergia e imunologia, anestesiologia, angiologia, cancerologia, que é chamada oncologia, cardiologia, cirurgião vascular, cirurgião da mão, cirurgião da cabeça e do pescoço. Quando você fala em cirurgião de cabeça e pescoço, doutor Heron, você fala no neurologista. Aonde é que na rede municipal, na rede estadual, você consiga um tipo desse consulta? Daí de eu dizer para vocês, da Comissão de Saúde, doutor Porto, em acatar este projeto, para que a Prefeitura Municipal de Fortaleza, juntamente com convênios, faça esse mutirão por especialidade, doutor Porto. Você já pensou? A pessoa procurar um otorrino, um angiologista, pediatra, eu até fico calado, mas vai atrás do neurologista hoje. Então, dentro dessas outras especialidades, você procura um cirurgião plástico, um cirurgião geral, um cirurgião vascular, um nefrologista, um reumatologista, um angiologista,
um gastroenterologista. Então, é nesse sentido que eu queria que o apoio dos vereadores, aonde eu dei entrada hoje no projeto de indicação 159/2019, que dispõe sobre a realização de mutirão de saúde no município de Fortaleza, que inclusive poderia, sim, a Prefeitura Municipal ter convênios com ONG, com a Universidade Federal do Estado do Ceará, a própria Unifor, o próprio HGF. Então, hoje, vereador Adail, nós estamos saudáveis hoje. Eu estou saudável hoje. Mas você imagina quantas pessoas estão doentes nesse momento, nos corredores dos hospitais, procurando uma especialidade médica para se descobrir a doença do cidadão. Porque a responsabilidade maior é o gestor, a secretária de saúde do município de Fortaleza, o secretário de saúde do estado do Ceará, desses hospitais que não tem consultas de especialidades médicas. E eu venho aqui, muito respeitosamente, dar o conhecimento da população cearense, da população fortalezense, da secretária e do prefeito de Fortaleza, acatar esse projeto de indicação que se faz consultas por especialidades médicas, aonde o município não tem e nem às vezes o governo do estado tem. Se você for lá no HGF, que é um hospital de emergência, você não encontra de imediato uma consulta. Eu conheço um cidadão, na semana passada, pedindo para que se amputasse um membro esquerdo nas pernas. E foi no HGF, foi lá no Fernando Stavro, e a dificuldade de encontrar um cirurgião vascular andando, se sacrificando, e não ter esse tipo de consulta. Então, seria o ideal que a Prefeitura Municipal de Fortaleza colocasse esse projeto em mãos e acatasse esse projeto de mutirão por especialidade, porque só Deus e a administração pública já tem conhecimento desse tipo de problema. Então não adianta fazer políticas públicas. Eu acho que o cidadão que quer se manifestar politicamente, que seja um gestor, um prefeito, ou o diretor do hospital, ou o secretário de saúde, ou qualquer pessoa que, mesmo que não seja da área, vereador Gardel, vereador Julierme, não tem o que não se fale em saúde. A primeira palavra na democracia, na questão política, é o político dizer que vai resolver o problema da saúde. Eu tenho conhecimento de o que é um hospital público, Nestor. Eu sei o que é um hospital público, eu sei o que é um HGF, eu sei o que é a maternidade escola, eu sei onde é o hospital da mulher. E quantas pessoas na fila esperando a melhoria de saúde? Quantas pessoas estão nas filas? Aí você vem, a cada 2 anos, eleições, e cada político fica enganando a população, dizendo que vai resolver o problema da saúde. Meus amigos, é muito bom ouvir, mas é muito bom calar-se diante de uma situação da saúde brasileira, da saúde do Ceará, da saúde de Fortaleza. E a gente vê quantos pacientes morrem nas filas,
esperando exames, esperando consulta. E a gente não pode ficar de braços cruzados, vendo a população que não tem oportunidade de ir ao hospital, de ter uma consulta. Então, secretária Joana, vou mandar esse vídeo à senhora, vou mandar esse vídeo ao prefeito, ao governador do estado do Ceará, para que vossas excelências tomem uma atitude no que diz respeito à saúde cearense, à saúde brasileira e à saúde do nosso município de Fortaleza. Vá você, vereador. Vá vocês, vereadores, no IJF. Vá você, vereador, lá no HGF, na maternidade escola, no Hospital das Clínicas, lá no Hospital de Messejana. Vá lá quantos pacientes tem para fazer um cateterismo. Quantas pessoas? Talvez o município, cuidadosamente, era para ter uma prevenção. Daí, da consulta por especialidade, vereador Ronivaldo. Todos nós aqui, ó, todos nós aqui, é na faixa de 50 anos, o vereador Paulo Martins parece que é o mais novo, mas todo mundo na faixa de 50 anos. E depois dos 50 anos, é que a gente tem mais que se prevenir. A gente mais tem que ter cuidado com a saúde. Então, você imagina que a maioria dos servidores daqui, a maioria dos vereadores, tem convênio. Tem convênio. E a população que nos elegeu, o que é que a gente está fazendo por eles? O meu dever, a minha obrigação é fiscalizar, é pedir, é solicitar. E esse projeto de lei da questão dos mutirões por doença, por especialidade, não é possível, prefeito Roberto Cláudio, não é possível que uma atitude sua não corresponda aos eleitores. Tente fazer esse projeto de lei, esse projeto de indicação, fazendo consultas por especialidade. Chame os neurologistas, chame os otorrinos, chame essas especialidades que Vossa Excelência tem os dados da procura dos médicos que têm essa especialidade. Eu agradeço a todos vocês. Amanhã gostaria de, a terça-feira, vai entrar em pauta esse projeto. Gostaria que os vereadores e vereadoras subscrevessem esse projeto, porque só quem ganha é a população fortalezense e a comunidade que mais precisa. É necessário fazer políticas públicas para a camada da população mais carente. Quem entra na vida pública é para servir, mas a camada da população que é mais sacrificadas, que são as de mais humildes, que não têm um convênio e que adoecem. Meu muito obrigado, pessoal, e fique com Deus. Bem, antes do próximo orador inscrito no grande expediente, eu convido o vereador Michel Lins, que fará uso da palavra por até 2 minutos. Presidente, obrigado. Saudar todos os servidores, vereadores, vereadoras, nos assistem pela TV, FM e YouTube. O motivo da minha fala, bem simples, vou passar um vídeo ali sobre um projeto que a gente tem, que tem tido um sucesso muito grande, é o projeto Viva Fitness. Projeto que eu criei, já tinha antes de ser vereador e hoje ampliei. Hoje, nós estamos, vereador Ronivaldo Maia, em
8 praças diferentes da cidade de Fortaleza e estarei no segundo semestre ampliando para 12. Hoje, nesse projeto, no total, reúno uma média de 450 a 500 mulheres, somadas nas 8 turmas que acontecem. É um projeto não só de dança, projeto de saúde, vereador Portinho. A cada 3 meses, a gente reúne um aulão, geralmente na praia, em um local diferente. Esse agora, nesse final de semana, foi no shopping Rio Mar Kennedy, né? Um aulão com DJ, reunindo todos os professores, e onde a gente pesa as mulheres, premia as mulheres que mais perderem peso. No final do ano, inclusive, como forma de incentivo, aquela do projeto todo, que mais perder peso, ela ganha um final de semana com tudo pago, aí no hotel aqui das nossas praias do nosso estado do Ceará, como maneira de incentivar. Além disso, durante o ano, a gente promove workshops, por exemplo, de automaquiagem, que é o que vai ter agora, e outras relacionadas à saúde. A gente vai mostrar agora, esse foi o nosso aulão desse ano, que aconteceu domingo, no Shopping Rio Mar. Vereador Sargento Reginaldo perguntou por que é que eu não dancei. Se você ver no vídeo, eu estava dançando lá atrás também. Eu não sei dançar, mas estava lá fingindo. Bom, para concluir, vereador. Presidente, obrigado pelo espaço. Só para concluir, então, assim, esse é um projeto que é um projeto de saúde, né? Hoje tem uma média de 450 a 500 mulheres envolvidas, e no segundo semestre eu estou ampliando para 12 turmas do nosso projeto Viva Fitness. Obrigado. Próximo orador aí, para fazer uso da palavra no grande expediente, vereador Adail Júnior. Obrigado, senhor presidente, nosso amigo, vereador Gardel Rolim. Cumprimentar a todos, um bom dia, boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, assessores, pessoal da imprensa, ouvintes da FM Fortaleza, telespectadores, enfim. Tenhamos todos um bom dia. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, além do nosso grande expediente, falar um pouco da vida do nosso amigo e irmão, o qual nós tivemos o privilégio de conviver aqui, nosso amigo Lucirã Girão. Tivemos o privilégio de conviver aqui com o Lucirã. Eu não posso dizer 10 anos, mas quase 10 anos de convivência. Uma pessoa que tem, vereador Portinho, como eu, tenho 50 e poucos anos de idade, quer dizer, convivi com o Lucirã Girão, pelo menos terça, quarta e quinta, fora os dias das extraordinárias, fora as sessões, fora as reuniões, convivemos aí quase 10 anos, mais de 20%, praticamente 20% da minha vida, convivi com o Lucirã Girão, fazendo parte aqui, principalmente nos bastidores, onde a gente dialogava bastante, discutia bastante, parlamentar muito atuante. O Lucirã Girão é uma pessoa que marcou história aqui nesta casa, como um homem sincero, um homem que pensava, vereador Ronivaldo Maia. Quantos embates nós pegamos na gestão da prefeita com o Lucirã Girão, em relação àquilo que ele pensava, aquilo que ele acreditava, vinha à tribuna, falava nos bastidores. Se falasse em funcionário público, eu nunca vi um vereador para defender tanto servidor público, não só o municipal, como também o servidor desta casa. Eu acredito que hoje eu fui no departamento aqui, e uma servidora disse lá no departamento que nós perdemos
o nosso referencial desta casa em termos de representação, em termos de defensor, que era o Lucirano Girão, meu amigo Portinho. Isso era uma grande verdade. Lucirano Girão, nos bastidores, ele dizia mesmo que não voto contra o servidor, não voto contra a minha categoria, e aquilo era dele, ele não era aquele parlamentar que fugia do debate, que dizia que não podia votar não. Ele vinha e votava não, e discutia que estava errado. Os professores aqui do município de Fortaleza, todos sabem dessa qualidade do Lucirano Girão, e eu venho hoje a essa tribuna fazer essa pequena homenagem, dizer da história do Lucirano, dizer do orgulho que nós temos de ter feito parte aí, quase 10 anos não, exatamente quase 10 anos sim de mandato, porque quando eu cheguei a esta casa, cheguei em 2008, na nossa eleição de 2008, o Lucirano Girão já estava com o primeiro mandato concluído, que foi a eleição no primeiro mandato do Lucirano Girão de 2004. E ainda, vereador Portinho, quando começou-se, naquela época tinha-se muito, agora diminuiu-se muito, bastante, mas naquela época nós tínhamos, vereador Sargento Reginaldo, uma disputa muito intensa na mesa diretora, vereador Julier. E o Lucirano Girão, eu ficava admirado com a postura. Eu lembro bem, no antigo Carne de Sol do Picuí, numa reunião onde eu conheci o Lucirano Girão, conheci Roberto Mesquita, conheci Vitor Valim, conheci o próprio presidente daquela época que nós ajudamos a eleger, Salmito Filho, Mário Hélio na época também, era uma turma muito boa, doutor Ciro Albuquerque, tinha o Marcelo Mendes, enfim. E ali me encantava muito a maneira como o Lucirano Girão falava na postura dele, que não voto, só voto se for assim, se não for assim eu não voto, e eu ficava pensando se aquele era o caminho, né, se ainda existia parlamentar daquela maneira, e aquilo me encantou muito, e a partir daquele momento, a gente tivemos muitos embates, principalmente nas reuniões de colégio de líderes, né, com o Lucirano Girão. Na tribuna nós pegamos poucos embates, sempre nós fizemos parte do mesmo grupo praticamente, então assim, ficou muito nas decisões partidárias, nas decisões de mesa diretora, nas decisões no próprio encaminhamento. Agora, em 2016, me marcou muito quando eu brincava com o Lucirano, quando ele dizia que não vinha para o PDT, tinha que conversar, era um eterno aliado dele, o Joaquim Rocha, né? E aqueles dois ele dizia, pá, vou conversar com o Joaquim dizia que ia conversar com o Lucirano, e eu brincava com ele, você vem que nem que não queira, Lucirano. Então fica aqui a minha homenagem, dizer do nosso orgulho, da nossa satisfação em ter feito parte aí da amizade do Lucirano Girão, onde por várias vezes, várias vezes, o Lucirano Girão, durante esses 5 mandatos de vice-presidente dessa casa, eu acredito, vereador Guilherme, que em todos os mandatos o vereador Lucirano Girão me ajudou a chegar aqui à vice-presidência. Dentro dessas 5 primeiras vice-presidências, aliás, dentro dessas 5 vice-presidências, tivemos 4 primeiro vice-presidente e um segundo vice-presidente, aonde o nosso amigo Lucirano Girão sempre foi muito presente. Então fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa satisfação a Deus, do orgulho que nós temos de ter feito parte politicamente aqui no plenário da história com o nosso amigo, nosso eterno amigo Lucirano Girão, desejando aí a todos, a família, nossos votos de pesar, não tarde, mas é a oportunidade que eu tenho hoje de 15 minutos em estar prestando esses alguns minutos do meu pronunciamento, da homenagem que a gente faz a esse grande parlamentar, esse grande homem. Tivemos no aniversário do Lucirano Girão, logo no início também, no nosso primeiro mandato aqui, e a receptividade dele, da família dele, da esposa dele, foi um negócio impressionante, onde nos tratando muito bem, ficamos lá até quase que amanhecer o dia, né? Uma festa que quem foi não esqueceu, porque ele faz questão de dizer, não tinha outra cor senão toda a decoração, desde a bola, a toalha, a mesa, tudo preto e branco. O Lucirano Girão, preto e branco, e aquilo ali me chamou a atenção pela maneira como ele se expôs. Foi no nosso primeiro mandato, vereador Ronivaldo Maia, ainda com a nossa prefeita Luiziane Lins. Exatamente, dele já era o segundo, porque ele tinha sido eleito em 2004, né? E nós ficamos aqui, ele, o vereador Guilherme, vereador Salmito Filho, enfim, vários vereadores chegaram aqui em 2004, e nós, o vereador Ronivaldo, já a Cris Sena, chegamos novato, mas já fomos convidados por ele para o aniversário dele. Exatamente, chegamos de primeiro mandato, novato, mas em cigarro fomos convidados por ele. Inclusive a prefeita Luiziane foi presente no aniversário, nesse aniversário lá, onde nós ficamos até tarde da noite, terminando uma grande mesa redonda, não é verdade, amanhecendo o dia lá, confraternizando aí, jamais nós podemos esquecer esses bons momentos com o vereador Lucirano Girão. Já viajamos também para Brasília junto com o Lucirano Girão, e como eu digo, ele sempre muito autêntico, sempre muito
verdadeiro naquelas suas posições, como acredito que o defensor, que o funcionário público, não só desta casa, mas com todo o servidor público, vai sentir muita falta da representação, da sinceridade, da voz altiva, da voz sincera, da voz dos bastidores, do palanque, do plenário, da mesa diretora, nas reuniões de mesa, reunião de líderes, sempre em prol da defesa dos servidores públicos, não só dessa casa, como também dos municipais. Mas, senhor presidente, pegando o deixo aqui desse tempo ainda, eu vim a essa tribuna, senhor presidente, no início da sessão, ainda não concluiu ainda a votação, vereador Heron Moreira, parabenizar a fala de Vossa Excelência, no início ainda num pequeno expediente, quando Vossa Excelência, sempre também muito sincero, defendendo aquilo que acredita, é isso que a cidade de Fortaleza, é isso que o estado do Ceará, é isso que a nação precisa, é de parlamentares que defendam a ideia daquilo que acredita. E Vossa Excelência, vereador Benigno Júnior, também, eu descobri, nós buscamos aqui, vereador Benigno, e eu estava até procurando Vossa Excelência, o projeto de lei ordinária, aquele projeto que há pouco nós estávamos discutindo, é o 0503. Só que na época nós abrangemos muito, em vez de a gente denominar diretamente estádio de futebol, me lembro bem de uma discussão que nós pegamos, que ficava de fora o próprio ginásio Paulo Sarazate. Já ficava de fora desse debate. Então a gente incluiu, se você vê o teor, isso aí ainda no dia 20 de novembro, de 2018, né? Nós lançamos esse projeto de lei que disciplina a comercialização e consumo de bebidas em eventos culturais e esportivos. Quando eu coloquei isso aí, segundo o nosso assessor vereador, nosso amigo doutor Ione, nosso advogado, disse que isso aqui estava incluso todo e qualquer aparelho público municipal, estadual ou federal que não tivesse uma lei da Assembleia ou do Congresso Nacional que impedisse, vereador Heron. Então, estava generalizado isso aqui, a liberação de todo e qualquer setor de bebida alcoólica, não nas praças, porque na praça nós já tínhamos lei, que eu não me engano, que era 2 itens, eu me lembro em A, B e C, onde o A seria a proibição dos 100 metros das escolas públicas, outra que eu nunca entendi, nunca consegui captar qual a diferença de uma criança ser liberada, a própria gestão libera um alvará na frente da residência do cidadão, onde o cidadão, a criança convive dentro dessa casa, dessa residência, com a venda de bebida alcoólica, e não pode ter com 100 metros das escolas, onde ela pode passar em frente. Isso aí nunca me convenceu, então nós aqui, como parlamentar, vim a esta casa, fizemos, já promulgamos, já foi promulgada a lei, a 10.608, se não me engano, já liberando as bebidas alcoólicas, vereador Heron, nas praças, logadores públicos, perto ou longe, tá certo? Porque agora, com essa lei aqui também, que essa lei está em tramitação, vereador Benigno Júnior, a outra lei que nós tiramos de tramitação, que foi a discussão com Vossa Excelência todo, digamos assim, coberto de razão, participando dos debates da Assembleia, do Ministério Público, de toda a cidade de Fortaleza, tiramos essa lei para que Vossa Excelência possa, me convencendo que Vossa Excelência vai, digamos assim, dar qualidade mais à lei, tirar alguns defeitos da lei, tirar algumas coisinhas que impediam a lei, e eu tenho certeza que na próxima semana a gente vota não só com essa, pedindo aí à comissão que bote o presidente da comissão de legislação da CCJ desta casa, coloque em tramitação, coloque em votação, para que os vereadores da comissão possam dizer da legalidade ou não para vir ao plenário, para a gente decidir, mesmo sabendo, vereador Benigno, que hoje essa casa fica praticamente de braços atados, sendo aprovada na Assembleia Legislativa, porque nós não podemos legislar superando as leis do Estado. Mas fica aqui o nosso clamor, mas agora vendo o nosso amigo vereador, mudando de assunto aqui mais uma vez, vendo o nosso amigo Reginaldo, e ao mesmo tempo, vereador, chamando Vossa Excelência para o debate, uma matéria hoje do colunista Egídio Serpa, vou ler a Vossa Excelência, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência já deve ter visto, já deve ter lido, já deve ter ouvido aí nos clamores das rádios. Isso é a data de hoje, eu inicio com a palavra hoje, porque isso saiu hoje no Diário do Nordeste, na editora Negócio, na coluna do Egídio Serpa. Então, hoje, em Washington, Estados Unidos, vereador Sargento Reginaldo, Fortaleza será apresentada como um caso de sucesso em eventos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tratará de cadastro e valorização predial, vereador Heron Moreira. Experiências e boas práticas na América Latina e Caribe. Vou repetir para Vossa Excelência, para não se perder, não só para Vossa Excelência, mas principalmente para Vossa Excelência.
e principalmente nossos telespectadores e ouvintes da FM Fortaleza. Agradeço a atenção Em diferenciada, Washington, minha vereador Julierme Sena. Hoje, em Washington, Estados Unidos, Fortaleza será apresentada como um caso de sucesso em evento, meu presidente. Gardel Rolim, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tratará de, abre aspas, cadastro e valorização predial, 2 pontos, em experiências e boas práticas na América Latina e Caribe. Isso mesmo. O que podemos aprender com o município de Fortaleza, Brasil, com transmissão pela videoconferência. Isso aí já traz também, quando lembro muito bem, pronunciamento ainda essa semana, quando falava-se em redução que a dengue está chegando, que agora, depois dessas inundações, trazido aí pela oposição, vereador Portinho, matéria bem quentinha, Fortaleza tem redução de 49% dos registros de dengue. Repetindo, que é até difícil acreditar, 50%, tem que repetir 2 ou 3 vezes. Chikungunya e Zika. Vereador Sargento Reginaldo, sei que está nos ouvindo, vereador Márcio Martins, Fortaleza tem redução de 49,7%. Eu acho que nós pusemos arredondar em 0,3%. Fortaleza tem redução de 50% nos registros de dengue, chikungunya e zika. Os cargos de arbovirose tiveram diminuição na quantidade de casos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital. E o prefeito Roberto Cláudio comunicou que houve redução de 49% dos casos de arboviroses. 623 casos de dengue contra 955 em 2018, uma redução de 34%, vereador Sargento Reginaldo. Isso aí cabe sim, não só ao prefeito da gestão, não só à secretária de saúde, não só ao corpo de Edemias, mas cabe também aos próprios moradores da cidade de Fortaleza, porque nós sabemos, vereador Benigno Júnior, que hoje, pelo menos era o que tancava na imprensa no ano passado, que mais de 80% dos casos de chikungunya, dengue e zika, era o foco do mosquito, era dentro das residências, e aí sim entra a sociedade, entra a comunidade, entra a mais carente, entra aquela pessoa, o empresário que tem terrenos abandonados, que tem terrenos baldios, entra aí digamos assim, a sociedade unida com o poder público para acontecer essa redução de 49,7%, de 7%. E aí, parabenizar aqui todo o corpo do Nélio, através de um comando da Edemias, parabenizar todos os agentes de Edemias da cidade de Fortaleza, parabenizar todas as entidades, todas as regionais temáticas, regionais executivas, enfim, fica todos de parabéns, parabenizar também os vereadores dessa casa, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, porque se Deus quiser, confiando em nome de Jesus, a tendência é o fortalezense se empolgar mais, é o fortalezense, seja ele gestor ou não, seja ele legislador ou não, seja ele um simples morador, vereador Ronivaldo Maia, empolgar para que continue essa luta e essa briga aí, num bom combate, digamos assim, contra o mosquito dos Aedes aegypti. Senhor presidente, muito obrigado, agradecendo a Vossa Excelência, contando aqui os poucos segundos que faltam, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado, senhor presidente. Vereador Adail, rigoroso com o tempo, consigo mesmo. Exatamente. Antes de chamar o próximo orador inscrito no grande expediente, passa a palavra por até 2 minutos para o vereador Ronivaldo Maia. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, telespectadores da TV Fortaleza, ouvintes da FM, cumprimentá-los e divulgar que amanhã, dia 10, às 15 horas, lá na Assembleia, temos um importante evento. Falo, vereador Julierme, vereador Sargento Reginaldo, de uma audiência pública conjunta, aqui encaminhada por nós, na Câmara, com aval de todos os demais colegas, na Assembleia, pelo colega deputado do meu partido, Eumano de Freitas, que vai discutir a garantia de segurança à juventude que organiza e participa de eventos culturais, sarau e outras atividades em praças públicas. Digo isso porque essa cidade tão imensa e que tem
uma juventude muito pulsante. Que bom a gente ver a energia da juventude voltado para a cultura. E isso se organiza ainda essa semana, vereador Guilherme. Eu tive na Regional 5, lá acompanhando uma comissão de jovens no Canidezinho, que toda quarta se agrega em torno de botar uma caixa de som que não incomoda, que não gera transtorno, e que, inclusive, querem um apoio da Guarda, da Prefeitura, para poder agregar essa juventude, e por um bom motivo, a cultura. A cultura sempre será um instrumento que educa, que capacita e que gera cidadania. E, justamente, é lamentável que a gente tenha tido incidentes envolvendo, ora, a Polícia Militar do Ceará, ou a Guarda Municipal, incidentes que, lamentavelmente, vão de encontro, uma coisa que não faz sentido. Nós precisamos ver prosperar essas atividades, sarais culturais, atividades envolvendo a juventude. Portanto, amanhã, dia 10, na Assembleia, no Complexo das Comissões, às 15 horas, audiência pública conjunta, Câmara e Assembleia, para discutir o tema. Muito obrigado. Próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Antônio Henrique, não estando presente no plenário. Vereadora Bar, também não estando presente. Vereador Benigno Júnior, disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Gardel, vereador Puto Porto, o aniversariante da semana passada, mas renova aqui os parabéns, doutor Porto. Os seus 60 anos bem vividos, desejo muita saúde, mais muitos anos de vida para Vossa Excelência. Todos os colegas vereadores aqui, população que acompanha essa sessão, cordial boa tarde, a imprensa e assessores da casa. Senhor presidente, eu vou dividir aqui nossa fala em dois temas. Primeiro, trata aqui novamente das obras de requalificação que iniciamos, de construção, né? Ali no Vila União, que espero que seja iniciado logo mais, hoje ou até amanhã, foram colocadas as placas de início da obra, de 2 mini areninhas, campinhos de futebol pequeno, que nós pautamos aqui isso em 2015, eu vou trazer material para vocês aqui na tribuna, colegas vereadores. Nós falamos isso, vereador Guilherme, em 2015. Por quê? Porque eu conheço, vereador Guilherme, futebol de subúrbio dessa cidade, futebol de bairro. Nossa cidade tinha vários campos de futebol, vereador. E com o crescimento da cidade, é natural que essas áreas foram se perdendo. Áreas foram construídas, construção, às vezes muito era área privada que cediam para a população fazer aquele espaço uma área de lazer, mas com o crescimento da cidade foram vindo as construções. E os campos de bairro foram perdendo. Para você ter ideia, só no Vila União chegamos a catalogar 16 campos. Hoje temos apenas um de campo de futebol de 11, né, de tamanho oficial, chega a dimensões quase oficial, que hoje se transformou numa areninha. Então, para você ver o quantos espaços nós perdemos na nossa cidade. E nós trazemos aqui a ideia do campinho menor, que era o campo society, que a prefeitura denominou no programa aí mini areninha, né? Areninha maior e mini areninha. Sugerimos até ali, para os comerciários, vereador Guilherme, ali na praça da Faculdade de Direito. Ali tem um campinho de areia, que pode beneficiar o centro da cidade, os comerciários, alunos da universidade. Sair da universidade ali, sair do centro da cidade depois de um dia, de uma jornada de trabalho e se divertir ali no centro da cidade. E aquele campo são de dimensões pequenas. Foi essa proporção que nós sugerimos, na época, em 2015 ainda, que construísse os campos de futebol society, os menores campos, que era menos gasto, mas atende a política ali na ponta do dia a dia. O vereador Heron está na luta lá do Paulo Gustavo Braga, da Minha Areninha, estou junto lá com Vossa Excelência, tem uns amigos lá de esportistas que lutam pelaquela área, com certeza, vereador Heron, Vossa Excelência aqui conseguirá aqui essa luta desse campinho lá para o pessoal e da importância desse espaço. Então, nós estamos levando um para o Planalto Universo, onde, você conhece bem ali, construído na época pelo então prefeito de Uraci, remoção já na gestão da prefeita Luziane, com a urbanização de parte da Lagoa do Opai, vou já chegar onde eu quero falar, da Lagoa do Opai, estamos levando para ali, que são 648 moradias, para ali pega muita gente, e estamos levando um para a comunidade da Lagoa do Opai, né? A comunidade que foi construída através de mutirão, na época da prefeita Maria Luísa, depois do prefeito Ciro Gomes, que foi ocupada aquela área
da Lagoa do Opaí ali, e merece essa requalificação. Então, são esses 2 espaços, áreas carentes, precisam dessa política, nós pautamos isso aqui junto ao governo, junto ao prefeito, e conseguimos aí essa obra, esperamos que seja cumprido o cronograma em torno de 90 dias, 120 dias, se as chuvas aí ajudarem. Mas voltando aqui à Lagoa do Opaí, a luta vai continuar, Ronivaldo. Vai continuar pelo saneamento daquela área. Nós iniciamos ainda com o governo Cid o saneamento, mas a empresa não cumpriu o contrato, foi rescindido, mas conseguimos aí dar o pontapé, falta finalizar. Nós estamos tentando incluir na obra do Palmeira, o Guilherme estava lá na audiência, eu acho que o Ronivaldo está, vocês da CAGES, nós falamos lá para o Neuri, ele quer incluir dentro do pacote do Conjunto Palmeira a parte da Lagoa do Opaí que está faltando, para a gente concluir o saneamento. Como também, além do saneamento, a urbanização daquele parque da Lagoa do Opaí. Então, é uma luta constante do nosso mandato. Hoje a população está lá com o pé na lama, na época do inverno é assalto, é sofrendo. Já passei para o prefeito em maio, estou lá no dia a dia, porque nasci, cresci e moro no Vila União. Eu moro na casa onde eu nasci, no mesmo endereço. Há quase 50 anos estou lá na luta com aquela comunidade e nós vamos continuar, a luta vai continuar, né? A Areninha tem a creche para ser iniciada, e essa luta que vai continuar no dia a dia, e nós vamos aqui lutar através de buscar ajuda, buscar recursos a nível do nosso deputado federal, a nível do Fundema também, para fazer a urbanização da Lagoa, que foi iniciada na prefeita Luziane, foi feito parte, mas não foi concluído. Falta um pequeno parte ali da alça, acho em torno de 40% do entorno da Lagoa, Guilherme, para a gente concluir que aquela população merece. Ali foi área de lazer da cidade, muita gente era procurada na juventude, das infâncias, aí há 30 anos atrás, quando foi urbanizado pelo então prefeito nomeado, prefeito Lúcio Alcântara, no início dos anos 80, mas não teve a devida manutenção, foi ocupado o espelho d'água da Lagoa, removido na construção do conjunto, Planalto Universo que eu falei, e na gestão da prefeita Luziane começou o início da urbanização, mas não concluíram. Não chegaram a finalizar, tem áreas lá ainda que não tem o calçadão, e aí o pessoal ainda transita com o pé na lama, mas renova aqui o compromisso com quem está nos acompanhando, nos assistindo, na nossa luta para a urbanização daquele entorno ali da Lagoa do Opaí. Essa é a primeira fala. Segunda fala com relação à pauta que foi falada aqui pelo vereador Heron Moreira, pelo vereador Adail, por alguns colegas vereadores, dessa decisão da Assembleia Legislativa, com relação à votação da lei da liberação ou não das bebidas, no caso, bebida alcoólica, né? No caso lá é a cerveja, do deputado Evandro, iniciado pelo deputado Goni, participação do deputado Eli Aguiar, o Evandro retomou a discussão, nós aprovamos o requerimento nesta casa, construímos uma audiência pública lá na Assembleia, eu fui para lá, audiência pública com a Assembleia Legislativa, estava lá na discussão, Polícia Militar, os clubes participando, OAB, essa discussão de quem defende, quem é contra, faz parte do parlamento, essa discussão. E já estive hoje pela manhã, lá na Assembleia Legislativa, conversando com o autor do projeto, dando algumas ideias, vereador Guilherme, dentro das sugestões, alguns deputados absorveram a nossa emenda, que eu tive, nós visitamos o gabinete, por exemplo, o deputado Agenor fez uma emenda de proibindo nos Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, não ter a venda da bebida, da cerveja, por exemplo, no caso. Acho importante essa emenda, acho importante nos Jogos Fortaleza e Ceará ter essa vedação. Acho que bacana, eu acho que deverá. E outra, uma pauta nossa, que levamos até lá, que é 20% das cervejas ofertadas, Ronivaldo, ser de origem artesanal, que existe hoje um mercado crescente na cidade e no estado, cerveja artesanal produzida no Ceará. Não é que vai vender 20%, esperar que venda todo, mas vai ser ofertadas 20% para a gente impulsionar esse novo segmento das cervejarias artesanais, Juliette, que surge aqui na nossa cidade, que surge aqui na região metropolitana. A parte, vereador. Certo, vereador, quer passar? E a gente vê, Juliette, sempre eu me encontro no estádio, me encontro muito, às vezes, com Marcelo Lemos, Emanuel Acris, pessoas que sempre estão ali no dia a dia, o vereador Acris Sender, deputado, hoje deputado. Gente, o ramo, eu acho que eu não quero ir na linha aqui do negócio. Ah, porque é bom para os clubes, tudo bem, aí está faturamento. Mas é a gente regrar. Lá fora, se vende para menor, se vende bebida com teor alcoólico talvez 5, 8 vezes maior do que está propondo a proposta, lá vai ter limite de horário, é 2 horas antes, é 15 minutos antes de acabar o espetáculo. Nós vamos ter como punir o vendedor se estiver vendendo menor.
vai tirar o vidro, não vai ter recipiente de vidro. Enfim, é essa regra que eu acho que tem que for através do projeto. O projeto, quando você fala, bebida alcoólica, gente, você vai logo levar, a pessoa leva logo do jeito que é falado aqui, porque às vezes a pessoa faz a colocação, pensa que é cachaça, é vinho, é isso. Não, gente, é bebida com percentual alcoólico regrado. E eu acho que vendemos na Copa do Mundo, aí aqui não pode vender, nos restaurantes tem Ceará e Fortaleza. Gente, vai assistir o jogo, Reginaldo. Ceará e Fortaleza lá, vidro, taça, e vende, e assistindo o jogo na televisão, e aí no estádio não pode vender no recipiente de plástico, com regras, com horário de vendas, proibindo para menores. E outra coisa, o que queria falar, citar, com relação às bebidas, para fugir aqui o raciocínio, mas passa aqui para o Guilherme, eu vou entrar com um complemento aqui da fala. Guilherme, você pediu uma parte, vereador Guilherme. Vereador Benigno, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência, uma atuação que compartilhamos aqui na Câmara Municipal já há bastante tempo, acho que 3 mandatos juntos, ou 2, não sei. E 2, né? 2 ou 3 nós 2 juntos aqui, 2 mandatos. E é porque eu já estou velho aqui, já estou com o 4º, né? Mas, assim, no esporte, nas pautas do meio empresarial, sempre com muita qualidade, com muita firmeza, uma grande contribuição à Câmara. Depois eu quero falar também sobre as areninhas e os temas que Vossa Excelência falou. Mas como a pauta hoje é estádio, futebol, bebida alcoólica, eu queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu confesso que eu hesitei muito antes de formar essa opinião, mas e compartilho das preocupações, da responsabilidade que sentem aqueles que imaginam que, eventualmente, numa situação específica, o consumo exagerado de bebida alcoólica, junto com outros fatores, pode concorrer para a violência. Eu acho que é indubitável que o álcool potencializa a violência. Mas, olhando os estudos e o posicionamento de gente que eu respeito muito, inclusive no jornalismo aqui no Ceará, como foi o caso do Érico Firmo, recentemente, acho que hoje mesmo tem um artigo de um jornalista importante no O Povo sobre isso. Benigno. Eu formei uma opinião de que o que Vossa Excelência apresentava agora há pouco faz muito sentido. O que é que nós vivemos hoje? Primeiro, os dados. Nos últimos anos, a proibição não diminuiu os casos de violência. Ao contrário, a proibição gerou a venda descontrolada do lado de fora para menores, a concentração e o acúmulo de pessoas entrando 5 minutos antes do jogo começar, com todas as balbúrdias geradas em função disso, aí sim podendo ocasionar, inclusive, conflitos, sem falar nas questões econômicas envolvendo essa atividade. E aí eu acho que não dá para ter hipocrisia nesse debate. Não que as pessoas que são contra não tenham hipocrisia, pelo contrário, eu vi a fala do Jorge, vi a fala do Heron, pessoas que eu respeito muito. Mas hoje nós temos um problema de sustentabilidade econômica das arenas. Não é por causa disso que eu ia ser a favor da liberação. Mas com os dados que demonstram que a violência não está necessariamente associada a isso, e esse fator a mais, isso deve sim ser levado em conta na discussão da Assembleia. Então, eu acho que discutir a proibição do álcool por discutir é algo mais profundo do que tratar do estádio. Há outros espaços em que se consome álcool e que nós poderíamos estar fazendo esse debate. Também não acho que é uma boa provocação. Por exemplo, o Heron hoje falava, já que vai liberar cerveja, por que não libera tudo? Eu acho que é uma provocação super pertinente, né? O que eu acho que está acontecendo na Assembleia é que, no receio dessa medida ter uma consequência que não é a esperada, começar com bebidas de teor alcoólico menor, para, eventualmente, reavaliar isso, ou para voltar a proibir, ou para permitir bebidas com um teor alcoólico maior. Mas eu acho que é um debate pertinente. E, por fim, a observação de Vossa Excelência sobre Clássico Rei. Eu, se estivesse votando na Assembleia hoje, colocaria um artigo remetendo ao poder público a competência para, em situações extraordinárias, autorizar ou não. A regra seria autorizar, nos moldes que está sendo discutido,
mas em situações extraordinárias, o poder público, de acordo com as circunstâncias, vamos dizer que houve aqui Fortaleza e Ferroviária. Nós estamos regulamentando para o futuro. Aí, no jogo passado, houve um imenso conflito. Aquela é uma situação específica. Não é Fortaleza e Ceará, mas é uma situação específica. Aí o poder público poderia proibir, com base em fundamentos. Vamos dizer que houve Fortaleza e Ceará, na maior paz do mundo. Outro Fortaleza e Ceará, na maior paz do Vereador Heron mundo. Moreira, quando Então, puder por uma que parte. proibir? Então, eu acho que é um escape que poderia ser deixado na lei para dar uma flexibilidade de avaliação do governo estadual, ouvindo quem pesquisa o estádio, ouvindo as universidades, ouvindo as torcidas organizadas, ouvindo os homens públicos que estão tratando sobre isso. Se eu estivesse na Assembleia hoje, eu votaria a favor da liberação. Obrigado. Vereador Heron Moreira. Obrigado, vereador Guilherme. Meu querido amigo, vizinho Benigno Júnior, tenho o maior apreço por Vossa Excelência e o maior respeito. Eu entrei neste debate porque eu tenho a obrigação, e aqui, como todos sabem, sou médico, eu prezo pela minha preocupação da qualidade da saúde, e quando o vereador Guilherme coloca que o debate é hipócrita, ele tem razão, é hipócrita. Por que é hipócrita? Porque você só quer liberar bebida, cerveja. Aí cadê o pessoal que toma cachaça, toma vinho, toma uísque, toma tequila? Aí ela é hipócrita porque ela é elitista, a primeira coisa. A segunda, o vereador Guilherme coloca a sustentabilidade dos estádios de futebol. Mas a gente não vê bebida com a torcida de basquete, eu não vejo acabar com o basquete. Eu não vejo a liberação de bebida, a torcida de vôlei. Eu não vejo acabar com o vôlei no Brasil. Pelo contrário, é quem mais ganha medalha nos Jogos Olímpicos, quem mais leva o nome bom do Brasil aí afora. A gente não vê violência nas outras torcidas, como eu falei no começo. A minha preocupação é que nós sabemos que, com certeza, o consumo de bebidas alcoólicas potencializa a possibilidade da violência. A gente sabe, aí você justifica, vamos liberar porque já tem um bar que libera, é próximo estado que libera. Pelo contrário, então vamos proibir mais ainda o uso da bebida alcoólica. Eu aqui quero dizer que eu gosto do meu whiskyzinho, tomo um whiskyzinho leve, sou bebedor social e estou nesse debate sendo contra. Por quê? Ora, se a gente é a favor de liberar o álcool e não causa problema, ele não potencializa a violência, ou então o estado de lucidez de quem bebe, vamos liberar a bebida alcoólica para quem dirige. É muito simples essa tese, é muito simples esse debate. Então, respeito a vossa opinião. Eu sei que tem poderosa aí, a Ambev é uma empresa poderosíssima, multinacional poderosíssima, como a FIFA o foi, protegendo esse pessoal que, contra a lei no Brasil, liberaram o uso do álcool. Mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque daqui a pouco vão querer liberar o cigarro. Vão liberar o cigarro nos estados, porque não causa problema. Quem quiser pode fumar, é livre. É o mesmo debate, é o mesmo discurso. Então, a minha preocupação, a única coisa que justifica liberar bebida em estádio é você favorecer ganhos financeiros das multinacionais, de empresas que vendem cerveja. É só isso mesmo. Se eu fosse vendedor de cachaça, hoje eu estava lá na Assembleia protestando. Eu queria vender minha cachaça também, porque é só cerveja. Então aí, vereador Guilherme, é onde eu acho que o debate é hipócrita. Aí onde eu acho que o debate ele não tem assento, certo? Tanto na ordem jurídica, porque pode-se criar um ADIM, porque estão contra o estatuto do torcedor, né? O artigo 13º do inciso A, a linha 2ª, ela está sendo reprovada, né, pela Assembleia, e eu tenho certeza que não vai caber recurso depois, talvez até um ADIM. Então, eu estou preocupado que esse debate vai vir para esta casa. Para concluir, vereador. Para concluir, respeito, meu amigo, tenho um maior apreço pelo Benigno, né? Mas eu não posso, nesse momento, me acostar ao momento onde você quer liberar, potencializar mais violência ainda. Daqui a pouco vão liberar o cabo andar, sabe o quê? Armado dentro do estádio, vender mais arma. O presidente Bolsonaro já liberou o uso de arma. Daqui a pouco ela vai para o estado armado. Então, o que é que falta mais nesse país para a gente liberar a violência? Meu Deus do céu. Muito obrigado pelo momento. Grande, meu amigo Benigno. Obrigado, vereador Moreira. Para concluir, senhor presidente, Vou lhe dar 30 segundos aí para concluir. Agradecendo aí a participação dos colegas, Heron e Guilherme, no debate, mas o que acontece é o seguinte, com relação ao que o Heron falou, né, eu quero liberar a bebida, seria para tudo, né? A gente sabe que tem bebida com teor alcoólico bem maior. Ninguém está dizendo aí, Heron, que
que é o teu alcoólico da linha que o Guilherme falou também são, que a bebida, ela em excesso, ela vai gerar, você fica mais apto a gerar violência, claro que sim. Você beber no excesso. Então, se eu boto uma bebida, um percentual teu alcoólico mais alto, eu estou querendo o quê? Então, eu vou, aquela pessoa que vai gerir aquela bebida, com certeza o potencial dela de se embriagar vai ser bem maior. Se eu boto a cachaça lá no estádio, né? Então, nesse sentido, senhor presidente, a gente acha que a matéria passa hoje na Assembleia. Hoje, pelo que eu tive conversando com o deputado, vai passar, a previsão é de passar a Assembleia, a sessão foi suspensa agora para análise das emendas que foram propostas ao projeto, e dizer que isso é uma discriminação com o futebol. Porque MMA, aqui no Centro Olímpico, é Budweiser que aprova e é bebida lá rolando. Basquete cearense tem cerveja. No voleibol tem cerveja. No futsal tem cerveja. Agora, no futebol, não pode ter. Por que discriminação com o futebol? Por que com o futebol? Então, eu acho que é colocar a regra, até porque já existe lá dentro. Lá dentro, sabe o que é que tem, Heron? Cachaça, droga, tem tudo lá no estádio. Você entra lá na arquibancada, você vê o que é que tem. Lá, o que é que a gente tem que trabalhar, além da liberação, é o cadastramento da biometria de quem está lá. Porque tem gente na arquibancada com mandado de prisão em aberto. Lá. Tem que trabalhar para cadastrar quem vai entrar no estádio. E se depredar o patrimônio, ele pagar. Porque o que acontece? Arruaças, brigas, quebram cadeira, torneira do estádio e fica por isso mesmo, no outro jogo o cara está lá. Se for cadastrado a biometria, na hora que o cara for passar, ele já fica ali na bilheteria. Não vão nem para o estádio. E quem passa na frente, Heron, meu amigo vereador Heron, o jogo começa 4 da tarde, 5 para as 4, faltando 5 minutos, um jogo de 20 mil pessoas, faltando 5 minutos, tem 10 mil pessoas no estádio e 10 fora, é quase 50%. Aí entra a manada. Celular, carteira, roubam tudo. Sabe o que é que eles fazem? Bota o ingresso do jogo anterior, presidente Gardel. Quando ele bota o ingresso do jogo anterior, a catraca trava, porque ele já foi lido no ingresso anterior. Aí vem a confusão. O ingresso passou, o cara quer que faz? O catraqueiro, com aquela multidão, libera a catraca, aí invade. Aí a gente sem ingresso, sem tudo. Se eu digo que eu já vi, sei como é que é, e converso lá com as pessoas, com os torcedores, que faz desse jeito. Ele bota o ingresso do jogo anterior, que não tem mais validade. Aí trava a catraca e o cara tem que abrir, eles invadem. Pula tudo lá. Então, acho que se a gente conseguir isso aí, eu acho que a gente vai superar. Vários estados do Brasil já tem essa liberação. Os do Nordeste, só apenas o Ceará aqui não pode. Eu acho que a gente tem que avançar e vamos ver. Se der problema, tira. Para, volta novamente. Porque eu acho que é uma oportunidade de a gente tentar mudar aquele cenário que está lá hoje. Você vê lá, as garrafas depois do jogo, meu amigo, lá, no final, o que é que você veja lá? Lá é um verdadeiro carnaval. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos amigos, o Guilherme e Heron Moreira, pela participação no debate. Convido agora as lideranças partidárias. Eu queria, liderança entre uma do fala e outra, senhor PPL. presidente, garantir a minha Vou lhe dar só. Vereador, liderança do PPL, não querendo se pronunciar. Vereador, liderança do Patriota. Liderança do PRP. Liderança do PSD. Liderança do PT. Guilherme. Antes disso, vereador Guilherme, vou passar aqui 2 minutos para o vereador Heron. Senhor presidente, eu, no avançado da fala do meu amigo vereador Benigno, eu pedi mais 2 minutos para consubstanciar o nosso debate. E foi muito feliz o vereador Benigno quando ele foi sincero. Ele disse lá que tem marginais entrando dentro dos estádios, marginais burlando a catraca, marginais com mandato em aberto de prisão, marginais fumando maconha. Ou seja, isso aí não justifica você votar a liberação do álcool, porque a coisa está errada. O que nós temos que cobrar é o Ministério Público lá, garantir a lei, a polícia lá. Ora, se tem marginal lá com mandato de prisão, cadê a polícia? Aí eu sou a favor do vereador Benigno, quando você tem que botar a biometria digital, sim. Agora, senhor presidente, você trazer o debate, justificando, porque existe um erro, vamos errar mais ainda, então é por aí que a gente elucida para o povo de Fortaleza do estado do Ceará, que os argumentos são frágeis, não são construídos num bom argumento. Quando diz, vamos liberar a bebida, por quê? Porque as outras torcidas têm bebida, mas as outras torcidas não são violentas. O estatuto do torcedor
foi criado justamente com esse objetivo. A gente via que era violência pesada, a gente via o que acontecia. Eu dava plantão no Frotão, quando tinha um jogo Ceará ou Fortaleza, era só esperar a turma chegar, de cabeça quebrada, sangrando, braço quebrado. Hoje em dia mata-se, no nosso tempo lá, 30 anos atrás, não matava tanto. Aí é prejuízo para a saúde, é prejuízo para o erário público, quando você gera redes de violência. Então, o que é que nós políticos temos que fazer? É amenizar, pessoal, a condição de potencializar a violência que nós temos. Então, senhor presidente, vou continuar sendo contra, vou continuar participando desse debate, e eu entendo que o bom senso tem que prevalecer, apesar de a gente saber que a gente vive uma escravidão financeira nesse país. Isso aqui é um país capitalista selvagem. Então, esse pessoal que vende cerveja está patrocinando isso aí, e vou repetir, se eu vendesse cachaça, eu ia querer também vender cachaça dentro dos estádios. Essa história de dizer que a cerveja embriaga menos, tome sem cerveja para você, se você não fica embriagado também. Para concluir, vereador. Então, para concluir, é só dando a minha contribuição no debate. Muito obrigado. Mesa toma ciência e passa a palavra para o tempo da liderança partidária. O vereador Guilherme Sampaio tem um tempo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, esse tema das liberdades é um tema fascinante. Nós tratamos aqui do que pode o homem, vivendo em sociedade, ter livre arbítrio para escolher fazer ou não fazer. E qual é o limite entre essa liberdade e o interesse público, e a cidadania, e o que essa liberdade pode afetar a saúde pública, a segurança. Esse é um tema extremamente complexo, é um tema secular, e óbvio que nós devemos basear nossas intervenções em dados científicos, em dados empíricos, na nossa observação e vivência pessoal, nos nossos valores, e isso pode fazer que, diante de determinados temas, nós tenhamos a tendência de defender a liberação. Por exemplo, eu vejo alguns colegas que são a favor da liberação da bebida nos estádios, mas são contra, por exemplo, a liberação de outras drogas, como é o caso da maconha. E quando você compara os efeitos da maconha com os efeitos do álcool, do ponto de vista da violência, a maconha é incomparavelmente mais inofensiva do que o álcool. Então, é um debate complexo, né? Envolve valores, né? Envolve visão de mundo, filosofia, envolve ciência, envolve experiência na condução de políticas públicas, diálogo democrático. Eu vou agora enveredar por outro tema, sobre o qual eu tenho uma posição oposta a essa que defendia sobre a bebida nos estádios. Eu sou totalmente contrário à liberação de armas que está sendo proposta e executada no atual governo Bolsonaro. E queria trazer, presidente, alguns problemas que eu acho que são a prioridade do país. A população está preocupada com o desemprego aumentando vertiginosamente. Eu lembro que desde que tiraram a presidenta Dilma com um golpe parlamentar, diziam que era só tirar Dilma e o PT e o desemprego ia baixar. O que é que nós estamos assistindo? O desemprego aumentando, chegando à casa de 13%, 13 milhões de pessoas desempregadas. Enquanto Bolsonaro faz acenos, faz gracinhas e brinca com a segurança pública, o desemprego aumenta, o PIB cai, a economia não se recupera, e é isso que afeta a vida do povo. As pessoas vão ficando fora das escolas, fora das universidades, os orçamentos das universidades públicas sendo cortados, como foi anunciado recentemente, em 30%, em algumas sendo cortados sob o argumento de que aquela universidade fazia balbúrdia, uma universidade que faz parte do ranking das 100 melhores universidades do mundo, que melhora a sua posição no ranking. Enquanto todos esses problemas acontecem, afetando a vida do nosso povo, que continua enfrentando a violência, o presidente Bolsonaro defende como política pública estimular um verdadeiro bang-bang, um tiroteio urbano, despejando um verdadeiro arsenal. A última dessa semana foi o 4º decreto a respeito do porte de armas. E nesse decreto nos envolve, a todos que estão aqui no plenário, os políticos, os jornalistas,
os nossos assessores jurídicos, que são advogados, além dos caminhoneiros, os conselheiros tutelares. Essas pessoas agora poderão ter porte de arma. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, vereador Gardel, se cada um de nós aqui formos exercer esse direito, nós vamos ter aqui no plenário da Câmara Municipal um verdadeiro arsenal. Cada jornalista que está ali pode vir com arma, não é só uma não, viu? Tem um limite aí, que se eu não me engano é 4. Cada jornalista que está ali. Cada colega vereador também. Cada advogado, que é nosso assessor jurídico, está ali o Estênio, está ali o Nestor, também. Teríamos um arsenal aqui de quantas dezenas de armas portadas com autorização da lei. E quando eu me exaltasse aqui com algum colega vereador, que porventura não tivesse bem naquele dia, ou eu não tivesse bem naquele dia, como é que ia ser resolvido esse conflito? Senhor presidente, esse governo ou esse desgoverno está respondendo a uma crise econômica, matando literalmente a população. Mata pela fome do desemprego e matará, vai ficar com a sua mão suja de sangue, porque o que está acontecendo é um derrame, um arsenal que pode ser colocado na sociedade brasileira. O vereador Heron dava o depoimento dele como médico. Eu quero citar a matéria da Folha de São Paulo, que traz o levantamento do responsável pela emergência do Hospital de Boston, nos Estados Unidos, que é um país em que alguns estados são mais liberais em relação ao porte de arma. Ele demonstra, pela estatística de atendimento dos hospitais, o aumento imenso dos tiroteios nas escolas, daqueles crimes coletivos, praticados por jovens em igrejas, em mesquitas, em universidades, em função da facilidade do acesso da população à arma. Quer dizer que a proposta do governo federal, vamos dizer que está certa a linha, a proposta do governo federal para enfrentar a violência é mandar o cidadão se virar. Ó, caminhoneiro, o governo federal não tem como garantir segurança nas estradas, não. Compre a sua arma e se vire. A diferença é que ele vai se virar enfrentando um profissional do crime, treinado e frio para matar. E ele não. É um cidadão que acha que com arma na mão vai estar mais seguro do que se não tivesse aquela arma na mão. Qual será a consequência disso, senhores vereadores? A ciência já demonstra. O Brasil, há algum tempo, tem um coletivo de pesquisadores organizado no Fórum Nacional de Segurança que é majoritariamente contra essa medida. Ela vai na contramão do bom senso, ela vai na contramão da experiência, ela vai na contramão da ciência. Nós temos, senhor presidente, nos estados americanos, em que o controle de armas é mais liberado, nós temos mais 11% de crimes praticados, por exemplo, com jovens, do que nos estados em que esse porte não é liberado. E para completar, pedem a opinião do juiz Sérgio Moro, do cabo eleitoral, cínico, ministro da Justiça. Eu não sou muito adepto da desqualificação de autoridades, porque quando a gente desqualifica a autoridade, desqualifica a instituição, mas nesse caso eu não tenho alternativa. O cabo eleitoral golpista, cínico, ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi perguntado ontem, o que é que você acha aí dessa medida do governo federal? Resposta, não, essa medida aí não é uma medida para combater a criminalidade. Não é uma medida para combater a criminalidade. É apenas uma medida para atender uma parte dos eleitores do Bolsonaro que defendem essa tese. Para atender uma parte dos eleitores do Bolsonaro, que não é a maioria da população, porque a maioria da população, no Datafolha, 68% é contra, mas que defendiam essa tese, o presidente prometeu na campanha, e como o presidente prometeu na campanha para esta parte da população, que é minoria, ele vai colocar toda a população em risco, exposta ao manuseio sem critérios de armas. Além disso, presidente, além disso, associado a esse desvario, agora autorizou adolescente a fazer curso de tiro sem precisar estar autorizado pelo pai, se não me engano. Sem precisar estar autorizado pelo pai. Pelos responsáveis, não é isso? Adolescente agora pode se matricular num curso de tiro, não precisa mais de autorização dos pais. O sujeito que pratica tiro como esporte
pode levar uma quantidade imensa de cartucho, pode andar com a arma carregada dentro do carro, que não podia mais andar com a arma carregada dentro do carro, e essa é a resposta do governo Bolsonaro à população que está desempregada. Essa é a resposta do governo Bolsonaro às milhares de famílias reféns das facções. Eu quero saber se essas famílias do Janguruçu, do Palmeiras, do Bom Jardim, do Cacipesca, que temos visitado nessas inundações, famílias que ganham a casa do Minha Casa Minha Vida e são expulsas das casas por causa de facção. Eu quero saber se essa família de cidadãos tem dinheiro para comprar revólver. E se tiver no mercado negro, e comprando no mercado negro, não sabe manusear uma arma, não vai ter dinheiro para fazer um curso de tiro, e vai comprar uma arma pensando que vai se defender e vai acabar morrendo, assassinada, não é por um bandido não, é por esse presidente da República irresponsável. Isso precisa ser dito, senhor presidente, com todas as letras. Folgue em saber que o presidente do Congresso encomendou uma análise jurídica da constitucionalidade dessa medida. E, se houver necessidade, intervirá. Espero que, na falta de um Congresso responsável, o Supremo Tribunal Federal não deixe passar mais um arrudeio do Estatuto do Desarmamento. Já havia sido feito no primeiro decreto 1 e agora é mais um arrudeio no Estatuto do Desarmamento para essa política de bang-bang urbano, que é a política, o desgoverno de segurança do presidente Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa toma ciência do pronunciamento de Vossa Excelência. Convido o Heron aí. E já chamo para falar sobre a liderança da oposição. Vereador Julierme. Ok, vereador Julierme, então.